Oi, gente, boa noite. Bem-vindos a todos. Oi, Lene, bem-vinda, boa noite. Para quem está chegando agora, qual que é o assunto que eu sempre estou falando? Da lei do desdobramento do tempo, do Jean-Pierre Garnier Mallet. Oi, Paulo, boa noite, bem-vindo. Sobre o duplo, que é o seu eu desdobrado. E o assunto de hoje é: o Criador visita as suas criaturas a cada 25 mil anos. Bem-vinda, Helene. Obrigada a você por estar assistindo, viu? Porque isso fica aqui. Quem gosta desse assunto, quem quer saber mais, eu tenho uma playlist. Oi, Rosane, bem-vinda, boa noite. Eu tenho uma playlist bem organizadinha lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Tem o link aí na bio. Oi, Eliana, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem organizadinho, acho que já está chegando a 100 vídeos sobre o duplo quântico. Apesar que o Jean-Pierre não gosta que fala sobre esse, coloca esse nome de duplo quântico. Por que eu coloquei duplo quântico? Só para chamar a atenção. É o nosso eu desdobrado. Então você procura lá no meu canal no YouTube, que tem bastante informação sobre a lei do desdobramento do tempo, que está inserido o duplo. Tá ok? E aqui também no meu canal, no meu Instagram. Oi, Silmara, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Eronildes, bem-vindos. Aqui também no meu canal no Instagram tem bastante informação sobre este assunto, tá, gente? E se você quiser se aprofundar, saber mais, estudar a fundo, que é o que eu falo. Esse assunto, ele chegou no momento ideal. Nós estamos numa... Oi? O planeta precisa saber disso. Exatamente, Eliane. O planeta precisa saber disso. É isso aí. Você me colocou a palavra aqui. Num momento, assim, específico, porque muitas pessoas precisam saber dessa informação. Como ela falou aí, ó. O planeta precisa saber da existência do seu duplo, que nós estamos no final de um ciclo, Por isso que eu coloquei aqui o tema: o Criador visita suas criaturas no final de cada ciclo de 25.920 anos. E agora está chegando exatamente esse momento do Criador visitar as suas criaturas. Aí você me pergunta, como você sabe disso? Se preparem, meu povo. Isso aí, Eliane. Ajuda aí. Me admira muito, que maravilha. Obrigada, Ironildes, obrigada. Olha só, as pessoas desconhecem, estão totalmente alheia, que nós estamos no final de um ciclo. Na realidade, já terminou esse ciclo. A gente está adentrando um outro período de 1080 anos. De um ciclo para o outro tem um período de 1080 anos, que dentro do Apocalipse fala dos 1000 anos, que os fiéis reinam com Cristo por 1000 anos. Um cientista falando de Apocalipse na forma tão clara. Exatamente, Eliane. Tão clara. Olha só. Se você for ler a Bíblia, na parte de Adão e Eva, o que está escrito? Que Adão e Eva, uma parte, tá? Estavam lá no Jardim do Éden, e era a tarde de um dia, era um dia à tarde, o Criador foi visitá-los. E eles se esconderam. Por quê? Porque eles estavam nus. Gente, a tarde de um dia, quer dizer, o final de um ciclo.
o Criador visitou eles no final de um ciclo. Não se sabe quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden. Isso não está escrito. A gente não sabe quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden. E aí fala que o Criador foi visitá-los no final de um ciclo. E o que o Jean-Pierre, através de cálculos matemáticos, de estudos sobre os movimentos dos astros, as letras gregas e muita pesquisa, ele teve quase 15 anos, ele levou quase 15 anos para chegar a essa conclusão, e isso foi reconhecido cientificamente, gente, foi apresentado em revistas científicas durante de 98 a 2006, 7, 8 anos, nas revistas científicas americanas, para vocês terem uma ideia. E ele estudou isso. O que eu falo aqui, gente, que eu estou sempre falando? Ele é um cientista, ele não gosta aqui de colocar nada assim religioso para não levar para a parte religiosa, sabe? Nem colocar o duplo quântico, nem que é o eu superior, ele não gosta que coloque esses nomes. Por quê? Porque ele não quer que seja com conotação religiosa. Ele não quer que dê conotação religiosa. Mas olha só, se você for estudar a fundo tudo que ele explica, ele desvendou cientificamente o Apocalipse e a existência humana. Eu já falei aqui em vários vídeos, várias postagens, várias lives que eu já fiz. O que acontece? Desde o Adão e Eva até o Apocalipse, várias passagens bíblicas, ele explica, gente, cientificamente. E como eu sei disso? Como eu entendi isso? Porque eu já li a Bíblia várias vezes eu já li a Bíblia, entendo perfeitamente assim, muitas partes da Bíblia, e eu percebi assim a grandeza desse estudo do Jean-Pierre. E assim, tudo se encaixa perfeitamente, O que ele fala muito profundamente? Sobre esse final de ciclo, que é justamente onde nós estamos. Final do ciclo do que, gente? De 25.920 anos. Que são divididos em 4, olha só, até isso ele fala. São divididos em 4 períodos de 5.000, mais ou menos 5.130 anos. E cada divisão de 5.000 mais 1.080 anos, quando você soma essa somatória, 4 vezes 130 mais 1.080, dá 25.920 anos. E esses ciclos quando passa de um para o outro, sempre tem esse período de 1.080 anos, que ele fala que seriam as boas novas. Exatamente, a separação do joio e do trigo. Esses 1.080 anos seria como se fosse as boas novas que estão vindo. E ele relaciona isso aos 4 evangelhos, gente, aos 4 evangelhos da Bíblia. Por isso que ele fala que não poderia ter mais do que 4 evangelhos. Cada ciclo de 5.000 anos, os 1.080 anos, simbolizam os 4 evangelhos. E nós estamos no último evangelho. E o que acontece? O que acontece? Ele fala que Deus, o Criador, ele visita as suas criaturas a cada final de ciclo. Ao final do ciclo, desse desdobramento do tempo, o Criador visita as suas criaturas. Por isso que muda de um período para o outro. E quando há essa mudança, aquilo que existia, na realidade, acaba mudando completamente. Se vocês for observar o que está acontecendo no planeta, gente, é planetário. Muitas coisas que a gente acreditava como verdade absoluta, muitas coisas que a gente não engoliam, está vindo à tona. Por quê? Tudo como se fosse pelos movimentos planetários, isso está vindo à tona para ser resolvidos. O que é isso? São os potenciais que as pessoas criaram através dos pensamentos
dentro desse período de 25.920 anos. É como se Deus chegasse no final desse ciclo para prestar conta e saber como que as pessoas, como que os seres humanos viveram, o que eles fizeram de bom e de ruim. Vocês estão entendendo? Gente, e a gente está neste final, próximo dessa visita do Criador. Por isso que está escrito no Apocalipse, gente, olha só. E os fiéis reinam com Cristo por 1000 anos. E o que acontece? O que acontece? Esses 1000 anos, agora, nesse final, Jesus, ele vai nos ajudar a nossa reunificação com o nosso duplo, que é a nossa parte espiritual. Por isso que eu falo, sempre estou falando, que na Bíblia fala que a gente tem duas naturezas. Uma natureza física e uma espiritual. Nós temos duas naturezas. Acontece que nós temos a percepção de separação dessas duas naturezas. A gente tem mais a percepção física e não tem muito espiritual. Tem Deus como está longe da gente, o nosso duplo está longe da gente, tudo está longe, como se estivesse desligado. A gente se sente desligado do Criador, desligado da nossa parte divina, que é o nosso duplo. Eu já fiz até uma live falando sobre isso. No começo desses 25.000 anos, nós éramos imortais, lá no Adão e Eva. Lá na parte do Adão e Eva, nós éramos imortais. O que é isso? A gente era unificado com o Criador, com a nossa parte divina, e estavam próximos do Criador. Por causa da ação do Adão e Eva, que eu já expliquei também em outras lives, acontece, gente, que se afastou, a gente não desligou, se afastou da nossa parte divina e do Criador. Nós estamos na escuridão para o Criador e para o nosso duplo. Nós, através da ação do Adão e Eva, nós fomos para o futuro escuro, saímos da luz do Criador e, além de tudo, deixamos o nosso duplo lá atrás. Atrás, assim, como se você estivesse pensando linearmente, mas acontece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro está acontecendo ao mesmo tempo. Eu já falei isso em outras lives também. O que acontece, gente? O Adão e Eva foi para o futuro, se afastou do Criador, tirou as suas vestes branca luminosa e perdeu a imortalidade. E com isso eles levaram toda a humanidade. E agora, no final desse ciclo de 25.000 anos, o que acontece? Jesus, ele vai ajudar todos nós a reunificação com o nosso duplo. O que é essa reunificação? Voltar à imortalidade, gente. Voltar à imortalidade. Aquela parte que fala no Apocalipse da transformação do corpo físico. Os que estão vivos serão transformados e os que já morreram ressuscitarão e serão transformados. E é isso daí, gente, voltar ao espaço criador. Isto para aquelas pessoas que se reunificarem com o seu duplo. É uma fusão entre a parte material e a parte espiritual, por isso que vai haver uma transformação. Até isso, o Jean-Pierre explica que será como, assim, instantâneo. Aí no Apocalipse fala que será como um abrir e fechar de olho. É muito rápido. Só pensamentos bons. Pensamos no ego, é igual inconsciente. Isso, é igual inconsciência. É isso mesmo, Eliane. Vocês estão entendendo, gente? Alguém de vocês aí, a Eliane já sei que já sabe sobre esse assunto. Vocês já sabiam sobre isso, esse assunto da lei do desdobramento do tempo, do duplo? Já ouviram falar em alguma parte? Entende alguma coisa? Eu sempre estou perguntando e peço para vocês, coloquem algum tema que vocês querem saber deste assunto do duplo, aí abaixo do vídeo, temas que vocês quiserem saber, que eu posso fazer outras lives falando sobre o assunto. Vocês entenderam aqui
o porquê que a gente sente essa separação, esse distanciamento do Criador e do nosso duplo, principalmente do nosso duplo, que é a nossa parte, a nossa parcela divina. O que acontece? O Criador, ele fala que o Criador, ele se desdobrou nos duplos e os duplos se desdobrou em nós. O que significa isso? O Criador, ele quer se experienciar através de nós aqui na matéria. Então, ele se desdobrou nos duplos e os duplos se desdobrou em nós. Eu já até fiz essa comparação para vocês entenderem. Vamos supor que aqui é o Sol, e tem os raios do Sol, os raios, os milhões de partículas de raios de Sol, milhões. Essas partículas de raios do Sol seria como nós, as criaturas. Por isso que a gente está ligado ao Criador. Ninguém está separado, está todo mundo ligado. Só que a gente sente distância. A gente sente essa distância. Tanto do nosso duplo quanto do Criador. E nós estamos o quê? No futuro do nosso duplo e no futuro do Criador. Para vocês entenderem melhor. As três realidades, passado, presente e futuro, não acontecem linearmente. Elas estão acontecendo as três ao mesmo tempo. Só que são divididos em 7 tempos. Ele fala que é dividido em 7 tempos. Gente, isso aqui é cálculos matemáticos. Não é assim alguma coisa. É cálculos matemáticos e as letras gregas. Também já fiz um vídeo falando das 3 letras gregas, que ele fala da aceleração do tempo e da divisão do tempo dentro das letras gregas. Olha só, o Criador está lá no primeiro tempo, são 7 tempos, passado, presente e futuro, dividido em 7 tempos e com velocidades diferentes. O Criador está no primeiro tempo, primeiro tempo, lá no passado. Depois vem os nossos duplos, que é a nossa parcela divina, é uma partícula da parte de Deus em nós. Aí, do passado, aonde nós estamos, no presente, tem 4 tempos, 4 velocidades diferentes. Aí é nós. Daqui, do presente para o futuro, são mais 3 tempos. E a velocidade vai aumentando para o futuro. E conforme vai aumentando, vai se tornando escuro. Ele até explica sobre essa parte. Vai ficando escuro. Então, se o Criador está aqui, no tempo lento, onde a luz, totalmente a luz, o nosso duplo está na luz, e nós estamos o quê? No futuro do Criador e no futuro do nosso duplo. E nós estamos nas trevas do Criador e nas trevas do nosso duplo. Porém, gente, olha que coisa incrível. Os seres que estão nas trevas, eles estão no futuro, mais escuro ainda. E para eles, os nossos pensamentos e nós estamos numa parte luminosa para eles. E os nossos pensamentos, para eles, são luminosos. E eles nos manipulam através dos nossos pensamentos que alimentam eles. Porque eles querem voltar ao espaço criador, quer voltar a Deus que o criou. E com isso eles ficam trocando de informação com a gente. E eles fazem a gente de marionete. Quando você não sabe da existência do seu duplo e fica trocando informação com esses seres das trevas que estão no futuro. Quando você não sabe dessa informação, quando você vai dormir, você troca de informação com seres do futuro que estão nas trevas. E os nossos desejos, que é através dos nossos pensamentos, a gente passa essa informação e elas são luminosas. E eles nos manipulam. E aí, dentro desse estudo, o Jean-Pierre explica como você se comunicar com o seu duplo, passar informação correta para o seu duplo e receber informação correta do seu duplo. Estão entendendo? Deixa eu ver aqui as perguntas, o que estão escrevendo aqui o pessoal.
Sabe bem pouco, hein, Silmara? Olha aí as minhas postagens que você vai entender. E tem uma playlist lá no meu canal no YouTube com vários, quase 100 vídeos, tá? Sobre esse assunto. O duplo é nosso espírito, é a nossa parte divina. Pelo que eu interpretei, assim, do que ele passa, o duplo é o Espírito Santo em nós. Ele fala que o nosso duplo é o nosso guia e o nosso conselheiro. E ele vai conosco à eternidade. Seja aonde for que a gente vai. Ele vai junto, o nosso duplo, tá? É a nossa parcela divina. Ele fala que nem o nome que ele colocou, duplo, que é por quê? Porque é a nossa parte desdobrada, é o nosso eu desdobrado. É como se a gente vivesse em dois, um físico e um espiritual. E esse espiritual seria o nosso duplo. E ele está conectado a todas as dimensões de realidade, ao passado, presente e futuro, conhece tudo, tem as informações do Criador que passa para nós. Ele passa as informações do Criador para nós. Por isso que eu interpretei como o Espírito Santo. O duplo é o Espírito Santo, nosso guia e consolador. Isso mesmo. Ele fala até do anágelo, né? Do anágelo. É a centelha divina, isso mesmo, Eliane. O mesmo em outro tempo. Isso mesmo. O duplo é nós mesmos em outro tempo. Quando você tem um pensamento, você está criando potenciais, criando realidades em outro tempo. E quem sabe dessa informação, gente? O nosso duplo, a nossa parte divina. A realidade que nós vivemos, ela só é 0,0001% de milésimo de 1%, é coisa mínima. Aquilo que a gente está vendo com a nossa percepção, isso fala dentro da física quântica, que o átomo, os estudiosos, os cientistas, falam que 99,9999, vários noves, é vazio o átomo. Eles achavam que é vazio, não tem nada dentro. É só 1% do átomo é matéria. O que acontece? Essa parte que é 1%, quer dizer, 0,0001 é matéria, o resto é vácuo. Mas o que eles viram? É pura energia. Esses 99,999 é pura energia. Aí você traz aqui para esse conhecimento. Você transporta para esse conhecimento. Então, a gente tem 1%, a gente tem a percepção de 1% de tudo que existe. A nossa parte desdobrada, que é o nosso duplo, tem a percepção de 99,9999 de tudo que existe. Ele está em contato com o Criador, com todas as dimensões, com tudo que já aconteceu no planeta. Tem as informações do Criador, que é aquilo para nós vivermos. E o pior de tudo isso, gente, é que nós desconhece a sua existência, quer dizer, quem não sabe do assunto, tá? Desconhece a sua existência, não presta atenção nas suas informações, não recebe as suas informações e muito menos passa a informação daquilo que você precisa resolver para que essa sua parte desdobrada vá no futuro buscar o melhor futuro possível para você viver no presente. Sabe esse negócio de lei da atração? Não tem nada de lei da atração. O que traz as informações do futuro para você viver o presente é o teu eu desdobrado, que é o duplo. Tá entendendo? E o que o Jean-Pierre fala dentro da lei do desdobramento do tempo? O que significa isso? É um princípio vital, essa troca de informação que você tem entre o seu eu desdobrado, que é o seu duplo, é um princípio vital. Todos nós temos um eu desdobrado. Independente se você acredita ou não, ele está trocando informação com você. Esse princípio vital, essas informações vindas do futuro, depende a sua sobrevivência.
você não sobrevive sem as informações vindas do futuro. Porém, você pode trocar informação com o seu duplo quanto com o parasita. Independente se for com o duplo ou com o parasita, você depende dessas informações para sobreviver. Por isso ele fala que é um princípio vital. Tem vários princípios vitais. A troca de informação com o duplo, a água do seu corpo e tem mais outras. Entendeu, gente? Essas trocas de informação entre você e o seu eu desdobrado, que é o seu duplo, acontece no sono paradoxal. Você fabrica os futuros, os potenciais durante o dia e à noite o seu eu desdobrado pega essa informação no seu corpo energético, que é gravado no seu corpo energético e vai buscar a informação que você fabricou, vai selecionar e trazer para você viver no presente. Gente, isso acontece todas as noites. Independente se você acredita ou não, independente se você sabe da existência do seu eu desdobrado, que é o seu duplo, ou não, isso está acontecendo. Vocês estão entendendo? Sabiam dessa informação? Vocês sabiam, gente, dessa informação? Já conhece o seu eu desdobrado? Você tem ciência que você tem um eu desdobrado que está em outro espaço-tempo e que sabe de todas as informações entre você, o Criador e todas as realidades, passado, presente e futuro. Sabiam disso? Ítalo, Elaine, Carla, Estela. Vocês conhecem esse assunto? E esse estudo, gente, ele fala que foi rigorosamente feito sobre cálculos matemáticos. Não é algo místico, não tem nada a ver com religião. É um estudo muito sério, com muito rigor, que foi feito, que ele fez durante mais ou menos os 15 a 20 anos. Para vocês terem uma ideia, ele começou esse estudo em 1988. E foi publicada de 1998 a 2006 em revistas científicas. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu sempre estou falando aqui no final dos vídeos, dá uma olhadinha lá na minha playlist, lá no meu canal no YouTube, que lá tá bem organizadinho. Também tem outra playlist com várias palestras, conferências e vídeos do Jean-Pierre. Ele está explicando sobre isso daqui. Gente, isso aqui foi uma das maiores descobertas dos últimos tempos. Além do que foi falado da física quântica, isso aqui é uma assim, das maiores descobertas. E o mundo, o planeta precisa saber disso. Como entrar em contato com o nosso duplo? Pois é. Você precisa saber desde o começo quem é o seu duplo, como você faz para entrar em contato, como você recebe informação. É um passo a passo. E eu dou aulas online sobre esse assunto. Gente, eu já falei aqui, o link está na minha bio. Você está em contato o tempo todo com o seu duplo. Só que a gente não percebe isso. A gente não percebe. A gente não percebe, não presta atenção nas informações que ele envia. Você está em contato o tempo todo. As trocas de informação é feita no sono paradoxal. Inclusive, eu dou práticas de 40 dias para as pessoas que aprenderam as aulas, que estão fazendo as aulas, para aprender a entrar em contato com o duplo, receber informação do duplo. Você tem que aprender a passar informação para o seu duplo, receber informação do seu duplo. Porque se você não faz esse contato,
essa dinâmica, o que está acontecendo? Você troca com parasitas. E eles estão atentos, gente. E nesses últimos tempos, nesse final de desdobramento, que é justamente o que o Jean-Pierre fala, eles não estão perdendo tempo, porque o tempo se abrevia. Estão entendendo? Conexão com ele quando estamos na malevolência dos pensamentos. Exatamente, Eliane, isso mesmo. Você perde, é o que a Eliane falou, você perde totalmente a conexão com o seu duplo quando você está com pensamentos malevolentes. Quando você critica, quando você julga, quando você olha com medo para as coisas, quando você olha com raiva, com rancor, você perde totalmente o contato com o seu duplo. Tá entendendo? Você vai se afastando cada vez mais. Assim, resumindo, para você ter uma ideia como que você perde o contato com o seu duplo, quanto mais malevolente você é, mais você vai para as trevas. E quanto mais para as trevas, você é marionete dos duplos das trevas, daqueles seres que estão nas trevas, que troca informação com você e te leva cada vez mais para longe do Criador e do seu duplo. O que você tem que fazer? O caminho inverso. Inverso. Exatamente isso, Eliana, você está perfeita. Nós perdemos a conexão com o nosso duplo. O que é essa conexão? É a troca de informação. A gente tem que trocar a informação. É enviar as informações certas para o nosso duplo e receber as informações certas do nosso duplo. Quando a gente tem essa conexão, que é um princípio vital, você para de ser parasitado pelos seres das trevas. E esta conexão é muito... Gente, vocês não fazem ideia da importância dessa conexão agora. Agora, para a reunificação no final do seu desdobramento. Já falei isso em lives, em vídeos, já fiz postagem aí no meu Instagram, falando da importância dessa conexão. Entende? Quando você acorda de manhã, triste, preocupado, ou vai dormir, quando vai dormir, preocupado, com medo, com raiva, sem vontade, com vontade, preocupado, gente, você é sugado, não é nem atraído, você é sugado para o futuro trevoso, longe do seu duplo. Com quem você vai trocar informação? Com os seres das trevas. E aí é onde o Jean-Pierre ensina como você trabalhar a benevolência em você para entrar em contato com o seu duplo. E, ao contrário, você vai para a luz, para onde está o seu duplo, para o passado, em vez de ir para o futuro. Você vai para o passado. E quem vai resolver todas as suas questões, as suas preocupações, os seus problemas de saúde, de relacionamento e tudo, quem vai resolver? É o seu duplo. Nós fabricamos potenciais durante o dia e à noite. Quando troca a informação com o duplo, ele corrige, e além de corrigir aquilo que a gente fabricou de ruim, ele seleciona os melhores futuros para a gente viver durante os nossos dias. E isto é feito todas as noites. Independente se você sabe da existência do seu duplo ou não, se você acredita ou não. E isso aqui, gente, não tem nada a ver, apesar que eu estou falando sobre o Apocalipse, sobre a Bíblia, sobre o Adão e Eva e do Criador e tudo, não tem nada a ver com religião, ele não tem nada de místico, é um estudo científico. O que é benevolência? Boa pergunta, Lene. Dá uma pesquisada para você saber direitinho o que é benevolência. Se a pessoa está com depressão, com problema financeiro, com problema de saúde, olha, todos os problemas
físicos de todas as áreas da nossa vida não vem do Criador. É porque você não trocou informação com o seu duplo. Você trocou informação com o parasita. Tem problema, trocou informação com o parasita. E é exatamente o que está acontecendo no planeta. As pessoas estão todas parasitadas. E eles não perdem tempo, porque eles não têm mais tempo. Vocês estão entendendo? Eles não estão perdendo tempo, porque eles não têm mais tempo. É por isso que é outra parte que fala dentro do Apocalipse. Que no final dos tempos ia ser muito trevoso. Nós estamos dentro desse final dos tempos. Tá ok, gente? Quem quiser participar, eu vou... quarta-feira próxima, eu vou começar uma nova quarentena. O que é isso? A gente já fez... tem 2 grupos, né? Uma já fez 2 vezes, a outra fez 1 vez. A gente vai juntar todo mundo para começar outra prática de 40 dias. O que é isso? O que o Jean-Pierre fala? Quando você tem um pensamento hoje, você tem 40 dias para que esse pensamento se atualize, para você viver ele. Por que esse período? Também já falei sobre isso. Por que esse período? É um período, gente, que a gente tem para corrigir esse pensamento. Para você analisar se você quer viver ele ou não. Você tem 40 dias. E o nosso duplo, ele vive a situação que a gente... a cada 3 dias, ele vive um potencial que a gente criou. A cada 3 dias. E quem vai buscar as informações para a gente viver é o nosso duplo. E para esse potencial, para ele ser atualizado dentro de 40 dias, o nosso duplo visita os 12 portais zodiacais. O que é isso? São 12 arquivos universais onde estão toda a informação que foram criadas pela humanidade dentro desses arquivos. E o nosso duplo, ele visita todos esses portais e seleciona. Então, 40 dias para a gente viver um potencial. Aí você fala assim, mas e quando a gente, por exemplo, você pensou hoje e amanhã acontece? Você acha que pensou hoje e amanhã acontece, mas você teve esse pensamento há muitos dias atrás. É um dos pensamentos, são selecionados um dos pensamentos para viver a cada 40 dias. Mas a gente tem várias áreas da nossa vida, né? Várias áreas da nossa vida que você pode viver dentro de 40 dias, cada um desses pensamentos. E imagina, você tem 60 a 70 mil pensamentos por dia. E a gente atualiza, experiencia um por dia. E o restante? O restante são arquivados. Nenhum pensamento morre. Nenhum pensamento some. Eles estão arquivados. E aí você pensou coisa ruim, você julgou, condenou, você olhou com malevolência para as outras pessoas, com crítica e por aí vai. Tudo isso está arquivado. Para você não experienciar certas coisas ruins, o que o seu duplo faz? Ele vai selecionar e corrigir. É como se estivesse corrigindo o caminho que você está adentrando. Estão entendendo? Vai corrigindo. Ele faz isso todas as noites. Eu falo ele assim, como se fosse separado, mas é o seu eu desdobrado. É como se você estivesse andando, você junto com outra pessoa andando juntos, vivendo ao mesmo tempo, porém em espaço-tempo diferente, com velocidade diferente. E a sua percepção é muito pequenina perto da percepção do seu duplo. Aquilo que eu falei no começo. A gente tem o quê? 0,000 de 1% daquilo que a gente percebe na realidade. Mas a realidade mesmo, é 99,9999 que está lá em contato com quem?
com o seu duplo. Por isso a importância da conexão e a relação com o duplo. Porque é ele que está com todas as informações. Não tem nada de lei da atração. Quem traz as informações para a gente viver o presente é o nosso duplo, porque ele é um princípio vital. O que é um princípio vital? Sem essa troca de informação, você não vive. A pessoa morre. Até o Jean-Pierre fala o que, gente? Da morfina. Depois eu posso até fazer uma live falando da morfina. As pessoas que tomam morfina, pode ver, pessoa que está em estado terminal, lá o médico dá morfina para não sentir dor. A pessoa não vive mais do que 19 dias, 15 dias. Por quê? Porque esses remédios muito fortes, como a morfina, ela poda, ela suprime a parte do sono paradoxal, o sono REM. Aonde que é esse sono REM, gente? É ali onde que a gente tem sonhos. Nessa parte é muito importante. Por quê? Porque a gente troca informação com o nosso duplo para ele trazer aquilo que nós vamos viver no outro dia. Troca o corpo energético da gente, ele troca de informação. Tudo que a gente fabrica durante o dia, que a gente pensa durante o dia, é gravado no nosso corpo energético. Quando você vai dormir, essa informação você troca de corpo energético com o seu duplo, ou quando você não troca com parasita. O que acontece? Essas informações, ele decodifica. É como se ele escaneasse essa informação e vai buscar no futuro, para trazer para você. Vocês estão entendendo? E aí a pessoa que toma morfina não tem o sono REM. E aí a pessoa acaba morrendo. E aí os médicos, o que acontece? Os médicos falam, morreu por causa da doença. Mas eles não fazem nem ideia porque foi por causa da supressão do sono paradoxal que a pessoa morreu. Para vocês terem uma ideia. Então, para encerrar aqui, gente, o que eu quis passar para vocês sobre essa parte? Ele fala que o Criador, a cada 25 mil anos, ao final de cada ciclo, ele visita as suas criaturas. E nós estamos chegando nesse tempo da visita do Criador. E a humanidade, o planeta, nem faz ideia dessa informação. E para você perceber como isso é real, não tem nada de místico, lá na parte do Adão e Eva, fala que o Criador, Deus, visitou Adão e Eva em uma tarde, em um dia à tarde. O que é isso, gente? Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Olha só, 25 mil anos, 25.920, quase 20, arredondando para 26. Vamos lá, dividiu em 2, 12. O que o Jean-Pierre fala? A cada 2000 anos é 2000 anos dia, 2000 anos noite, 2000 anos dia, 2000 anos noite. Por exemplo, a era de peixes foi à noite, e nós estamos entrando aonde? Na era do dia, uma era do dia, que seria agora a era de aquário. E esta era de aquário, que é a luz, que é o dia, é exatamente o dia do Criador, o dia do descanso. E assim, são o quê? 7 dias, vamos lá, 12, são como se fosse 7 dias. Nós estamos entrando no 7º dia do descanso do Criador. E é onde ele vai visitar as suas criaturas. Ok, gente? Se você gostou do assunto, compartilhe, comente. Se você conhece o assunto, coloca a sugestão aí, de temas dentro desse conhecimento que vocês queiram saber. Depois eu vou fazer uma live falando só da benevolência, aí bem claro, tá? Lene, né? Iene Lene. Depois eu vou falar um assunto só sobre a benevolência. Tem muita informação. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês sobre o duplo e sobre a lei do desdobramento do tempo. É bem extenso. E assim, gente, encerrando,
o Jean-Pierre, ele só tem um livro, ele tem vários livros, só tem um livro que está em português. Os outros tudo em francês, alemão, inglês. O que eu fiz? Eu li os livros dele em espanhol, tem livro também em espanhol, eu li, eu mudei, eu decodifiquei eles e estou dando aulas, explicando para as pessoas que não sabem espanhol, que quer saber mais profundamente, sobre esses livros dele em espanhol. Entendeu? Que ele tem só um livro em português. E outra coisa importante, como é um estudo científico, tem muito cálculo matemático, muitas informações em gráficos. Então, o que acontece? Eu explico para as pessoas não a parte dos cálculos, mas a gente faz uma leitura em cima dos cálculos matemáticos, das letras gregas, porque ele descobriu principalmente o desdobramento do tempo, a aceleração do tempo através das letras gregas. Então, o que eu fiz? Peguei os livros em espanhol e estou explicando para as pessoas o assunto. Não sei se vocês já viram, eu postei aí alguns livros dele. Acho que é 4 ou 5 livros que tem aí no meu perfil no Instagram, tá? E querem saber mais sobre a lei do desdobramento do tempo e o duplo? Gente, clique aí no link na minha bio e tem as aulas online. E com as aulas já está incluída as quarentenas para você praticar a conexão com o duplo. Tá ok? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Depois você faz uma pesquisa. O que significa a benevolência? Você vai ter a resposta, viu, Lene? Perfeitamente. Eu vou fazer até uma live falando só sobre a benevolência. Tá bom? Compartilhe para mais pessoas saberem desse assunto, gente. O planeta precisa saber dessa descoberta o mais urgente possível. Tá ok? Obrigada por vocês estarem assistindo. Babim, Meres, Roveri. Obrigada. Tem lá o link do grupo também, lá do WhatsApp, na minha bio, tá bom? No YouTube sempre eu coloco os links abaixo do vídeo, tá bom? Obrigada também, obrigada. Boa noite para vocês e até mais.